Hello, everybody. Paz do Senhor, todo mundo. And the Lord's peace be with you. Todo mundo bem? Is everybody good? All right, new week, a new recording, Uma nova semana, É, um we're gonna- novo vídeo, um novo mês. and we're going to see how this works today. Amen. Vamos orar para que tudo dê certo dessa vez. Welcome to International Ministries. I'm Pastor Ramon. This is my wife, Eloisa. Nós damos as boas-vindas para o nosso Ministério Internacional, Pastor Ramon e Heloísa. All right, as usual, I explain I'm an ordained pastor with Assembly of God, Ministério de Belém, here in Brazil. E eu gosto de esclarecer que eu sou um pastor ordenado pela Assembleia de Deus Belém, aqui no Brasil. But because we're international, we chose not to use the denomination. Mas porque esse é um ministério internacional, nós não usamos a denominação. But as a pastor of Assembly of God, Mas como um pastor da Assembleia de Deus, I have responsibilities. eu tenho responsabilidade. And one of those responsibilities is to acknowledge and thank my pastor president, Reginaldo Ribeiro. E uma das responsabilidades é reconhecer e agradecer o nosso pastor presidente, Reginaldo Ribeiro. It's a respect thing. É um respeito. All righty. I hope you guys are doing well. I know rough weeks. I always have rough weeks. Eu espero que todos estejam indo bem. Nós todos temos semanas difíceis, pesadas. Difficult weeks. Difíceis. And a lot of us are passing through all kinds of different things, all right? So, E muitos estão passando por experiências, problemas diferentes. and so Eloise is going to pray. Então nós vamos orar. Eu vou orar em português, o Ramon em inglês. E vocês acompanhem a nossa oração com seu amém, com seu glória a Deus, concordando conosco. Oh yeah, and there's another little tip. If you have any praise music, gospel music, turn it on. Have it in the background while we're talking and so forth, okay? Isso, se você tiver um louvor que você possa tocar aí no background, né, num fundinho, enquanto você está acompanhando o nosso vídeo, tudo isso é para o louvor da glória do Senhor. Amen. Amen. Let's pray. Orar. Father in Pai heaven, amado, we're grateful nós for this louvamos e te moment. agradecemos, Senhor, We por thank you, tudo Lord, que and all você the tem things you feito do. por nós. You have blessed Te us, you have agradecemos watched por essa over us, you semana have que taken care of passou, us. por novo I ask you mês to do que the se same for the inicia. people that are participating in this Alcança ministry, cada Lord. que vai That estar whatever the assistindo esse necessity is, whatever vídeo, their que o teu suffering is, Lord, Espírito Santo esteja you reach them, fazendo a Lord. obra You através touch de them, Lord. You nós, heal que them, eles possam cure estar them, abertos para restore them. receber, abre entendimento, I have no idea what it abre is, Lord, ouvido but you do. espiritual, Anything Senhor, is fala possible in your conosco, name. fala através Anything de is nós, em possible nome in the de name of Jesus. Jesus Christ. Amen. Amém. All righty. I'm going to get right into the word. Nós vamos logo já entrar na palavra. Because, you notice that our recording thing is difficult, right? E porque vocês sabem que nossa gravação aqui sempre é um desafio, né? And so today, the word might be short. I know I say it a lot, but it might be short today. Não é a primeira vez que eu falo isso, mas a palavra hoje vai ser curta. One thing because of the recording, we don't know about time. And the second is hot, man. Hot, hot, hot. Uma por causa da gravação, que a gente sempre tem algum problema, e o segundo porque tá muito, muito quente. Listen, we're very casual. You guys who have already come know that, but the new people understand. This is very casual. This is to agradecer in English. Agradecer ou agradar? Agradar. Please. To please all denominations, okay? We want to talk about the Bible. I don't care what church you go to. Nós somos bem descontraídos e não é falta de respeito, muito pelo contrário. É para atingir o maior número de pessoas. Nós não gostamos de nada que seja muito formal. I had to go through the whole explanation to my pastor president because I'm an assembly army, But he understood. Nós gostamos de explicar isso porque nós somos assembleianos, mas o nosso pastor entende. He understood. Amen? Amém? Okay, open your Bibles to the book of Revelation. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Onde fica Apocalipse?
É o último. After Genesis. Entre Gênesis and the end of the book. E Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Revelation, e nós vamos ler o último capítulo de Revelations 22. Apocalipse, capítulo 22. 18 and 19. Versículos 18 e 19. Amen. Amém. And it reads like this: For I testify unto everyone who hears the words of the prophecy of this book. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. If anyone adds to these things, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, God will add to him plagues that are written in this book. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. And if anyone takes away of the words of this book of the prophecy, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, God shall take away his part from the book of life. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, from the holy city, da cidade santa, and for the things which are written in this book. E das coisas que se acham escritas neste livro. This is the last chapter. É o último capítulo. This is the last thing, pretty much, that God tells us. The last thing. Praticamente a última coisa que Deus nos fala. You know, He's told us to evangelize. He's told us to go out and spread the word. Ele nos falou para evangelizar, para ir pregar a palavra em todo mundo. And so He's told us to love each other. Ele nos ensinou a amar uns aos outros. To forgive others. Perdoar. To treat others like you want to treat yourself. Tratar os outros como você gosta de ser tratado. And so the Bible has a lot of stories about how to act, how to be, how not to be. A Bíblia tem muitas histórias de como ser, como não ser. And so, if you watched the video last week, we told you we were in Teodoro Sampaio, Sunday night preaching, small church. Se vocês nos acompanharam sábado passado, nós dissemos que no domingo à noite nós estaríamos na cidade de Teodoro Sampaio pregando. There's a good friend of mine, Pastor Paulo César. É um amigo nosso, Pastor Paulo César. And he invited me, so I go to his nos church. Convidou. We go to his church. Nós chegamos lá na igreja. And it's not a full church, but there's people in the church. Não estava lotada, mas tinha número de pessoas. And so I get up there, I grab my Bible, I said, hey, I'm going to tell you a story. E eu, na hora de pregar, cheguei na frente, peguei a Bíblia, falou, vou contar uma história. And I started to explain how I usually explain that this book is a book of stories, a book of characters. E normalmente eu explico que esse livro, a Bíblia, é um livro de histórias, de personagens. And this is where we learn things. E é onde nós aprendemos as coisas. And they were like this. E eles assim, de braço cruzado, olhando. And so I asked them, well, how many of you brought your Bible? E eu perguntei, quantos aqui trouxeram a Bíblia? Not many. Nenhum. So I started to explain to them, I said, you do realize that this book is the most read book in the world. E eu comecei a explicar para eles, vocês sabem que esse é o livro mais lido no mundo inteiro. It's the most sold book in the world. É o livro mais vendido no mundo inteiro. In the last 50 years, I told them, there have been 3.9 billion copies. Nos últimos 50 anos, teve 3.9 billion. 3 bilhões e 900 milhões edições? Books. 3.9 billion. 3 bilhões e 900 mil. And they went like this. E eles, cara de paisagem. I said, man, so I started to think about what happened for today, okay? That night I preached, I went ahead and preached my story, and everything turned out good because the Holy Spirit does that business, not me, right? E eu comecei a pensar no que eu ia pregar hoje e lembrei disso, mas a palavra foi pregada de qualquer maneira, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. What happened that night is today, I thought about for today, okay? But that night I went and preached. I preached the coming of Jesus, Luke, and Bartimaeus. The Holy Spirit arrived, and boom, the place was happening.
Então lá eu estava pensando na pregação de hoje, mas lá eu preguei sobre Bartimeu e Zaqueu, e o Espírito moveu e foi uma bênção. And what I mean by I was thinking about today is that when I realized the impact that this knowledge had, that $3.9 billion, and nobody, I mean, it had no effect on their faces, I said to myself, well, there's a word. There's a word. O fato de que esse número tão grande de Bíblias foram vendidos nesses últimos 50 anos e pessoas não fazem nem ideia, me deu a inspiração de trazer a palavra de hoje. And so I came home, I started thinking about this word, and I read this in Revelations that God says, don't change nothing. E eu comecei a orar e olhar na palavra e eu cheguei nesse versículo que fala não muda nada. He says don't add nothing. Não acrescenta nada. Other places in the Bible he says my yes is my yes and my no is my no. E tem uma passagem na Bíblia que fala o meu sim é sim, o meu não é não. And so when we read this, and this is the last chapter, this is him saying, look, okay, I already showed you, I taught you, you take from it what you need to take from it, but don't touch it. E a gente chega nesse trecho e fala, olha, você pode contar a história, mas não troca nada, né? Você pode contar a história de maneiras diferentes, mas sem nem acrescentar nem tirar nada. Take from it what you know what I'm saying, like I tell you guys, I preach something and each person takes something different from it. Eu já falei para vocês que eu conto de uma forma, numa história, e vocês, cada um absorve aquilo que é bom. But you can't change it. Mas você não pode trocar, mudar as coisas. Now, there is such a thing as artistic license. Existe uma coisa que é chamada licença artística. Now, what that means is that not that I change anything in the book, is that I may embellish. Não que a gente troque nada que está escrito, nada da história a gente vai trocar, mas a gente floreia um pouquinho. Example, the story I give about coming into Jericho, the one I preached, I go further, I study that he's coming from Cafarnaum. In English, Capernaum. Capernaum. But that's not in the book. It's not in that verse. But that's what I call artistic. You know, I went and found more stuff so I can tell the story. You understand? Quando nós pregamos sobre going to Jericho. Sobre Bartimeu, né, a chegada em Jericó. Nós falamos também que eles estavam vindo de Cafarnaum. Nesse pedaço da história não está citando isso, mas a gente vai buscar as informações e acrescenta. Está no livro. It's fact. É um fato, não foi acrescentado de lugar nenhum. Artistic license lets me, you know, spread it out, you know, put the things together, but I don't change nothing. O que a gente faz quando conta uma história assim, a gente está acrescentando informações de outras partes do livro, mas nós não estamos mudando a história. I don't move nothing. You can't move nothing. Você não pode mudar a história. Like I said, you can tell the story. You know, every preacher is different. Everybody tells a story. You yourselves know the Bible, and yet when you talk about it, you talk in a certain manner, completely different the way I speak about it. Cada um que prega a Bíblia, que conta uma história da Bíblia, conta de uma maneira diferente. Vocês mesmos já leram várias vezes, interpretam diferente de cada vez que leem, mas nós não estamos mudando a essência da história. But what got me that night was that they're not paying attention and they didn't even bring their Bibles. Mas aquela noite o que me incomodou é que eles não conhecem a Bíblia, nem trouxeram a Bíblia, não prestam atenção em nada. I came home thinking about what I just said, you know. In the last 50 years, 3.9 billion Bibles. And if that's so, where are they? Where are these Bibles? Because nobody had none in the church. Então eu cheguei e comecei a pensar nisso e nessa informação. Em 50 anos, 3 bilhões e 900 milhões de Bíblias, onde que elas estão? Where are they at? Cadê? And how are we learning them? And we're not, because clearly in the last 50 years, morality and spirituality and anything normal is just going to the toilet.
E o que nós estamos aprendendo, como nós estamos aprendendo, e obviamente nós não estamos, porque se a gente observar esses últimos 50 anos, a imoralidade está crescendo, a evil is running wild. Maldade está correndo solta. Evil is running wild. Evil's on a roll. They're moving forward. Evil is advancing in his army. A maldade está avançando a cada dia, está numa corrida, numa disparada. But we have been slowly changing things. Mas nós, aos poucos, temos mudado as coisas. We have been compromising. Nós estamos abrindo mão de algumas coisas. We are interpreting a part of the Bible that says love everybody, treat everybody well, and mistaking it for allowing or permitting or accepting sin. Nós temos interpretado a Bíblia de amar o próximo, tratar o próximo de uma maneira boa, digna, como permitindo que eles façam de nós o que quiserem. The Bible tells us who is and who isn't going to go into heaven. Real simple. A Bíblia nos fala claramente quem vai e quem não vai para o céu. I'm not going to open it and read it, in just Romans or in Corinthians too. I'm not going to open and read it, but I'm just going to mention a few, okay? Eu não vou abrir todos os versículos para ler, mas eu vou mencionar alguns. And you tell me if that's not what's happening. E você me fala se isso está acontecendo. The Bible says no fornicators. A Bíblia fala não fornicadores. Listen to me. They have apps now. Eles têm aplicativos for agora dating, para encontros amorosos. Not just to find a date with somebody. Não só para encontro amoroso. But to clarify exactly what sexual act you're willing to do. Mas especificando que atividade sexual você está disposto a fazer. Yeah, we're never going to talk to each other again. It's one night. I do this, this, and this. I like this, this, and this. You do this, this, and this. We're going to meet tonight. Maybe we have a drink. And then we're going to fornicate until, we're tired. And bye-bye. Never see you again. Nós vamos nos encontrar uma vez. Eu estou disposto a fazer isso, isso, isso. Permitir que você faça isso, isso e aquilo. Nós vamos encontrar, fazer todas as atividades and move on. Cada um para o seu canto. And so, we already changed the rules, right? Então, as regras já estão mudando. And they want to keep changing them because, like I said, evil is on the run, man. Evil is happening right now. E isso vai continuar mudando porque a maldade continua crescendo, a imoralidade continua crescendo. It talks about no lying, no cheating, no. E a gente fala sobre não mentir, não enganar. We know how that's going. Mas a gente sabe como que isso está indo. The Bible has a verse in the commandments that we confuse because it reads, "Thou shalt not kill." E a Bíblia tem mandamento que fala não matarás. But in reality, when you study the language, it says do not murder. Mas na verdade, quando você estuda, isso quer dizer não assassine. And so part of that says murderers are not going to go to heaven. Então, isso diz que os assassinos não vão chegar ao céu. And I'm clarifying that because killing is one thing. God killed a bunch of people. The Israelites killed a bunch of people. Eu quero clarificar isso porque o povo de Israel matou muita gente dirigido por Deus. I get this one a lot from people. But the army, you're killing people. I understand that people get killed. E muita gente fala, porque o exército, as guerras, uma matança de pessoas. And I would be willing to say all of us know somebody that can use a killing. Mas you know what I mean? Eu vou falar isso que eu acho que algumas pessoas concordam que todos nós conhecemos alguém que merecia ser morto. They can use a killing. But that's not what God says. God says to murder. Murder means to take somebody's life for no reason whatsoever. If you're at war, they're trying to kill you, you're trying to kill them. It's logical. A Bíblia fala que o que você não pode fazer é matar sem motivo nenhum. Quando nós estamos em guerra, a intenção é matar, é ganhar uma guerra. You're in your home and somebody comes, and you kill them, and then, it's justifiable under God. So I just want you to know that part. Se você está na tua casa, na tua terra, e alguém invadir e te atacar,
É justificável você se defender. Okay, now I said that one because it really has nothing to do with my story. But the next one is going to piss people off, so I wanted to set it up a little bit. Eu estou falando isso, não tem nada a ver com a minha história, mas o que eu vou falar agora pode chatear muita gente. Okay. The sexually immoral. Imoralidade sexual. Not going. Não vão. And this includes sodomy. Isso inclui sodomia, Male on male and female on female. Relacionamentos homossexuais. Now, I don't use the word homosexual because it's not written in the book homosexual. It's written some places, but in translation, it's sexually immoral. And the fact that God says man and man, a woman, can't be, then, of course, it's sexually immoral. Eu não uso a palavra homossexual, apesar de que na Bíblia menciona isso em algumas passagens, mas fala várias vezes de não ter sexualidade imoral, imoralidade sexual, male, homem female, com female. Homem, mulher com mulher. Now, that said, and anybody who's gay is probably going crazy right now. E falando isso, eu não quero que os homossexuais, os gays fiquem chateados. Yeah, your business is your business. O que você faz é tua decisão. But I'm talking this book right now. Mas nós estamos falando desse livro So agora. I'm talking to Christians. I usually talk to people that come to church, the ones that, if you're listening to this, it's because you want to hear, either you want to criticize me or you really want to hear the word. Eu estou falando agora com cristãos ou aqueles que estão de alguma forma interessados em aprender da palavra, porque senão você não estaria aqui conosco agora. And I'm telling you not to hate anybody. I don't hate anybody. E nós estamos falando não odeie ninguém, nós não odiamos ninguém. But I don't accept. Mas eu não aceito algumas práticas. Okay? And so these people are dating. The kids are dating. I don't accept their actions. Os jovens hoje estão tendo liberdade de sair com um, sair com outro, e nós não aceitamos isso. But those kids and those people and those men and women on Tinder, which is for gay people, I guess, or on the one I'm talking about, are not just from the world. Mas essas pessoas que nós estamos citando, que estão nesses aplicativos, não são apenas do mundo. They're not just from the world. Não é só gente do mundo. They're sitting in the church next to you. Muitas vezes eles estão sentados na igreja And bem do seu lado. And so that's what I come up with, because in the last 50 years, the exuberance of being in church, the exuberance of knowing that you're going into the presence of God has diminished. E eu estou falando isso porque nos últimos 50 anos a seriedade, o respeito de você ir na presença de Deus diminuiu muito. Okay, and so today's not too inspiring of a sermon. It's a lesson, though. Today Então, we're teaching. hoje não é um sermão, uma palavra muito inspiradora, mas é mais uma lição. And so what we need to do is we need to teach the basics of the Bible again. O que nós precisamos fazer é voltar a ensinar as coisas básicas da Bíblia. Especially to Christians, other Christians. Especialmente para os cristãos, For aqueles que your children. seguem Jesus. For your children. Seus filhos. I know for a fact that most children are not taught that, who goes to heaven and who doesn't go to heaven. I'm positive. Eu tenho certeza que hoje em dia muito poucos ensinam quem vai e quem não vai para o céu. Okay? They talk about Jesus loves you and Jesus gave his life for you, and all these things are true, but the rest of the book is still true. Eles falam da história de Jesus, que Jesus é amor e que ele vai te ajudar, e é verdade, mas ele é justo. And so basically they took the part that they understood and went with it. Eles tiraram aquela parte e ficaram só aquilo que eles entendem e Now, correram com isso. What really upsets me is the difference between Christianity and Islam. O que realmente me incomoda é a diferença entre cristianismo e muçulmanos. And what I mean by that is that in Christianity, I don't know, I'm not going to say accept it, but I think so. We accept wrong behavior. We accept different Bibles being written and things left out. E eu estou falando isso porque nós cristãos aceitamos diferentes versões da Bíblia e religiões diferentes da nossa. Less Bible and more show.
menos Bíblia e mais entertainment. Entretenimento. You know what I'm saying? I have no idea how many Bible versions that have nothing to do with the original Bible. Eu não faço nem ideia quantas versões da Bíblia existem que não tem nada a ver com o original. There is a Bible called Graça de Graça. Graça. Grace. That is a book that took out everything about men and women sleeping together, immorality, everything. Gone. Doesn't even exist. Tem uma Bíblia agora, a Bíblia da Graça, que tirou todas as referências a homossexualismo, a relacionamento homem com homem, mulher com mulher, sodomia. And again, you know, live your life. My point here is this. To me, the Bible is sacred. No one should be allowed to touch it. No one should be allowed to manipulate it. Nobody. Como eu já falei, cada um faz o que acha que é certo. Mas a Bíblia é um livro sagrado e ninguém tem autoridade para mudar. And it seems though in Christianity it's okay to manipulate the book or manipulate the stories or change everything. Mas os cristãos em geral não se importam tanto com isso. Eles aceitam que mudem as coisas, as versões, as traduções, tira e coloca. And they should. They should be worried. Mas eles deveriam estar preocupados. Because if they had been worried from the beginning and they were constantly teaching your children from birth, the Bible says, teach your children from birth. E porque se eles estivessem preocupados desde o início e estivessem ensinando os filhos, como a Bíblia nos instrui a fazer, ensina a criança no caminho que deve andar, and they're going to get what they're supposed to get. Eles vão chegar onde eles têm que chegar. Now, that being said, falando isso, try and tell me there are two Qurans. Tenta falar para mim que tem mais do que uma versão do Corão. Tell me some other group wrote a different Quran. Tell me. Fala para mim que outro grupo fez uma versão diferente do Corão. Okay. Now, Corão. My personal opinion is Islam. There's a lot of extremists in Islam, but it doesn't change the book. They're just reading it wrong. Alguns vão falar que tem muçulmanos extremistas, mas eles não mudaram o livro, eles mudaram a visão deles, a interpretação deles. But the book stayed the same. Mas o livro continua exatamente o mesmo. Not long ago, I was talking to Luisa in this subject, and I said to her, não faz muito tempo que nós estávamos conversando sobre esse assunto e nós falamos. If the Muslims, if Islam, se os muçulmanos accepts Jesus Christ as Lord and Savior, aceitassem Jesus como Senhor e Salvador, which is possible, que é possível, I'm converting to Islam. Eu vou me converter to Islam, because for me it's following Jesus Christ, okay, not following the Assembly of God or Baptist Church or ministry. You understand? It's following Jesus. Porque para mim é seguir a Jesus, não seguindo uma denominação batista, presbiteriana, assembleia. And the fact that they are so adamant in the Bible, their Bible, the Quran, which by the way, is a lot of stories the same as here. Remember, 2 sons. Porque eles são tão firmes no livro deles, o Alcorão, que na verdade tem muitas passagens similares à nossa Bíblia. Now I'm going to be I'm going to say prejudiced, because if that was the case, then I would have to say if Israel converts to Jesus Christ first, then I would become a Jewish, but that won't happen. Muslim maybe, but not Jewish. But that's a personal thing. Don't get mad, Eloisa. Don't get mad. But it's the same theory, okay? I know. E eu falo, mas a mesma coisa não aconteceria se alguém se convertesse a Jesus do lado judeu. Eu não me tornaria um judeu. Mas se isso acontecesse do lado muçulmano, eu vou. But this is all factual. I have reasoning for this. The Jews were very negligent with the Bible. They were very negligent to what God wanted to do. So why would I follow them guys? E eu explico por que eu faço isso. O povo de Israel, os judeus, foram muito negligentes com a palavra,
conseguir as ordens Regras, do Senhor e Não. obedecer, então por que eu vou seguir eles? Now, if they accept Jesus, Lord and Savior, I'm just going to be happy for them. You know, I may be rooting, cheering, but I stay a Christian. Se eles aceitarem Jesus Cristo como Messias, como Senhor e Salvador, eu vou ficar muito feliz, vou torcer por eles, mas eu continuo cristão. But if Islam does, if Islam accepts Jesus Christ, Lord and Savior, then I convert to it. Mas se os muçulmanos aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, eu passo para o lado deles. Okay, because of their steadfast attitude toward the Quran or the Bible. Por causa da seriedade, da firmeza que eles mantêm em relação ao Corão e à palavra do Deus deles. Okay. And not that they don't have some crazy stuff. They got some crazy stuff. Não que eles não tenham coisas que são meia honor killings, fora do normal. Honor killings, you know, and, honrar, matança. Killing gay people. I don't want to kill nobody. Nós estamos aqui falando sobre a seriedade com que eles levam e respeitam a palavra do livro sagrado deles. All their children must know, if not the whole Quran, quite a bit of it. Listen, today the people come to church, have been coming to church Sunday for 50 years, and they don't know the Bible. Nós conhecemos muitos cristãos que têm vindo na igreja há muitos anos e eles não conhecem a Bíblia. The church Sunday night, was avivamento, but it's like assembly. These guys grew up in the church, you know what I'm saying? And I asked them about the Bible. They looked at me like I had just opened a can of crackers or something. I have no idea what they were thinking. Nessa igreja, domingo passado, eles deveriam conhecer, vir de famílias cristãs, mas nós começamos a falar sobre a Bíblia e eles, como se estivesse falando uma história que eles nunca ouviram na vida. And I've led 2 churches, and those people are Assembleanos, and their Assembleano, their mother's Assembleano, the grandmother's Assembleano, the grandfather, great-grandfather built the church. And when I ask them a Bible story, nothing. E nós, I got to tell them everything. Nós já estamos liderando a nossa segunda igreja e quando a gente pergunta, são pessoas que vieram de famílias cristãs, gerações e gerações, frequentando a igreja, e a gente pergunta de algumas histórias da Bíblia, eles não sabem nada. Yeah. At one point, generation back, they're actually the ones who built the church, you know what I'm saying? Até algumas gerações passadas que foram aqueles que construíram a igreja. And so, the sermon today is about going back to the basics of the Bible. And I always believe when things are going wrong, you need to stop and go back to the basics. Então, o que nós queremos falar hoje é sobre voltar aos básicos, né? Eu sempre penso que se alguma coisa está dando errado, volta para o básico, para o fundamental. Isaiah 51 tells you that. E Isaías 51 fala sobre isso. E fala assim, te aquieta, começa de novo. Start over. Okay? And so, it's a little difficult sometimes. I'm telling you about people moving stuff, and you're probably going, well, you know, what are you talking about? I'm not talking about Joel Osteen or Benny Hinn and stuff. I am, but this is not what I'm talking about. This is more about you and I. Jeez. I say not, I insult them, and then I say, no, I'm not insulting them. But I insult them. Eu não estou falando de alguns casos como alguns nomes que ele citou. You Americans understand. Eu não quero insultar ninguém, mas ao mesmo tempo eu estou falando contra eles. I still insult them. Eu estou insultando. Okay? And so, in conclusion. Então, em conclusão, Revelation says, don't touch nothing or you're going to pay the price. O livro de Apocalipse fala, não toca nada, porque senão você vai pagar o preço. Or you're going to receive the plagues of the Bible. Pode ser as pragas e todas as coisas ruins, maldições. You're looking around the world, you noticing anything happening? E você olha em volta do mundo hoje, você percebe alguma coisa acontecendo? Diseases, plagues. Pragas, enfermidades. Earthquakes and plagues. Do you understand? I mean, all you gotta do is wake up in the morning and you know something not right. Tudo que você precisa fazer é levantar de manhã, você já percebe que tem alguma coisa errada. Right. And so I came across this little story. It's not mine. I've preached it before, but it's not mine. But it's an example
of how simple it is to stray away. E eu conheci essa história, que é um exemplo prático de como entender isso melhor e como é fácil. Como é fácil sair do lugar certo. All right. So once there was a man who invited people to his house, and he wanted them to try a medicinal tea. Era uma vez um homem que começou a convidar as pessoas para a casa dele para experimentar um chá medicinal. All right. Now some of the people, they weren't too thrilled with the tea. They're not tea fans. Algumas pessoas não ficaram muito entusiasmadas porque eles não são muito fã de chá. And so they asked them, "Can we put a little sugar and a little lemon, extra sugar, extra lemon?" Então eles perguntaram, dá para colocar mais açúcar, mais limão? And so, the guy did not say nothing. Go ahead. O homem não falou nada, falou tudo bem. Some of the next group of people, they thought the tea was too strong. E um outro grupo achou que o chá estava muito forte. Can we put a little crushed ice in there, to not make it so strong? Dá para pôr gelo moído para diminuir um pouco a força? And so the next group, outro grupo, they weren't very thirsty at all. Não estava com muita sede. Matter of fact, they just took a half a cup. Give me just a half a cup. Não tomaram nem metade do copo. Next group, they liked alcohol. E outro grupo gosta de bebidas alcoólicas. And so they didn't want that tea, but they did want a tea, a Long Island iced tea. E eles não queriam esse chá, eles queriam Long Island iced tea, que é com bebida alcoólica. Yeah, they wanted a Long Island iced tea. Okay? Now, some of the guests came and they were all dressed up. They were chic. They were the cat's meow. Alguns, grupo veio todo chique, bem vestido, e eles eram a elite. Yeah, they didn't want to drink in a regular cup. Eles não queriam tomar naquele copo. They wanted crystal stems, glasses. Eles queriam um cálice de cristal. And they wanted you to put a olive in there so that the tea looked chic and looked like a martini. E eles queriam que colocasse uma azeitona dentro para que parecesse uma coisa mais chique, como se fosse um martini. And so others, they didn't drink tea at all. They go, no, thank you. Alguns não se interessaram em nada, não quiseram nem uma gota de chá. They drank something else. Coca-Cola. Tomaram Coca-Cola, café. Coffee. Oh, yeah, she knows the story. Coffee. They changed I'm not drinking that tea. Não vou tomar chá. And so finally, there's that group, of course, the group that drank the tea, liked the tea, said thank you for the tea, and asked for the recipe. E, finalmente, tem aquele grupo que aceitou o convite, tomou o chá do jeito que era, gostaram e ainda pediram a receita. So, então, what's the lesson, Pastor? Qual que é a lição, pastor? All right. The people who wanted lemon and sugar are those who have added to the Word of God to make it more appealing. Aqueles que acrescentaram açúcar e limão são aqueles que acrescentam coisas à palavra de Deus para ela ser mais agradável. Yeah. The people who wanted crushed ice are those who water down the Bible because they can't handle the whole truth. Aqueles que acrescentaram o gelo picado é aqueles que querem dar uma diluída, porque eles não conseguem enfrentar toda a força, o poder da palavra. The first group I didn't mention, the lemon and sugar people. They put their desires crowded out their faith. O grupo do limão e do açúcar, o desejo pessoal deles deu uma nublada na fé. Oh, losing everything here tonight. And so the people that want to crush ice, these people, they'll be fearful to stand in front of God. They watered down the Bible, so when they get there, they're going to be kind of like the people in my church the other day. Duh, Aqueles que acrescentaram o gelo, eles não vão ter coragem de se colocar na frente de Deus e enfrentar
o que eles têm que enfrentar. Now, the people who only wanted half a glass are those who rejected the full Bible, the full gospel. They rejected the whole thing. They just took some pieces. They only wanted half. You know? Aqueles que só aceitaram metade, só tomaram metade do copo, são aqueles que só aceitam uma parte da Bíblia, só aquela que interessa. Those people, their spiritual health is in jeopardy. A vida espiritual deles está comprometida. I'm talking to the guy sitting next to you in church. E eu estou falando aquele sentado do seu lado na igreja. Now, those who wanted alcoholic drinks called iced teas and so forth, they follow religions that only sound like they're Christian. Aqueles que queriam álcool no chá são aqueles que só querem a religião que parece cristã. Yeah, and so they're going to die in their sins. Então eles vão morrer nos pecados. And the fancy people, the chicy people, these are people that are ashamed to really believe in Jesus. They mask it, you know. Aqueles chiques, snobs, eles são aqueles que têm vergonha da palavra de Deus. Now I have to read this because it's a big story and I don't always remember. Eu tô lendo isso porque é uma história grande. So the fancy people end up with Matthew 7:23, and God will say He never knew them. Então esses chiques vão chegar ao que fala em Mateus 7:43. Eles nunca me conheceram. Eu nunca os conheci. Now those that didn't drink any tea at all. Aqueles que não tomaram chá nenhum are those who reject the word completely. São aqueles que rejeitam a palavra completamente. And they lose their life, eternal life in heaven. E eles perdem a vida eterna no céu. Now those who love the tea, aqueles que amam o chá, are those who love the word of God. São aqueles que amam a palavra de Deus. Because they asked for receipt, they share the word with other people. Porque eles pediram a receita, eles querem compartilhar isso com outras pessoas. And like it, because it's medicinal, they also saved other people's lives. E porque é medicinal, eles também salvaram a vida de outras pessoas. So, I'm sure right now you guys be able to say you know somebody in one of those categories. Eu tenho certeza que agora vocês já pensaram em algumas pessoas que vocês conhecem nessas categorias. And so, I'm talking to you, and if you think you're one of those people, then I'm talking to you, especially if you're in the church. Don't be in a fake church. Don't be in a pretend church. Don't be in the church that just, makes you feel good. Don't be in the church that you want to, goes your way. Don't be in that church. You got to be in the only one church there is, and it's the Church of the Holy Bible. Hi. Oh, yeah, I'm sorry, man. Então, se você é uma dessas pessoas dessa categoria e você frequenta uma igreja, ou a igreja que você está frequentando se encaixa em alguma dessas categorias, não frequenta. Stop. Não segue essas falsas doutrinas. Stop, because all of them except the last guy who drank the tea and liked the tea and wanted to, all of them put everything in risk. Listen, the people who want to sow alcohol, the rich people, died. The people, you understand, all these people die. If you don't get the full dose of medicine, and Eloisa says all the time, I'm sick. My mother-in-law especially. She goes to the doctor to say, take this medicine. My mother-in-law comes home, she'll know. She takes 1 pill, 2 pills, it's not working. She throws the pills away, goes to see another doctor. Tá, vamos ver se eu lembro tudo. It's about your mother. You can't forget this story. It's real. E tem muita gente que é dessa maneira, né? Eles ficam doentes, vão no médico, o médico dá um remédio. Minha mãe é uma dessas, né? Ela sempre fez isso. Tomava o remédio 1, 2 vezes. Não tá dando certo. Não fez efeito nenhum. Eu vou procurar outro remédio. And so this happens too, okay? I was invited to the church to preach. Now that pastor's a good pastor. He preaches. But when I came and preached, the medicine I gave, they go, oh, that medicine is great. E isso acontece em vários lugares, porque essa igreja, o pastor de lá é muito bom, ele prega uma boa palavra, mas quando vem alguém de fora, eles acham que, nossa, aquilo é uma palavra maravilhosa, que eles nunca escutaram uma revelação tão poderosa. I pastor my church, and I preach twice a week. Do the math. That's 100 and sometimes a month. Look, I'm not that smart.
Na nossa congregação, a gente prega 2 vezes por semana, se a gente calcular, dá mais do que 100 vezes por mês, e And so every so nós não often, somos tão inteligentes. and every so assim. often, you invite a guy or someone comes and says, hey, you mind if I preach? Obrero, something. Sure, come preach. And they preach. The church goes crazy. They said that this guy's, he's a prophet. He's a this. I got no idea. De vez em quando a gente recebe ou chama alguém diferente para trazer a palavra e eles acham, nossa, aquilo é uma coisa maravilhosa, uma unção, um manto. Because there's a lot of preaching going on today that satisfies the need, satisfies your desire, preaches to your weak, to your side that you know what I'm saying? And so I'm insulting some of my own pastors, and I'm sorry, but that's the way it is. If you're not preaching the Bible, you need to keep your mouth shut. Porque hoje em dia a gente tem visto muitos pregadores, né, muitos que pregam em outras igrejas, que a motivação deles é animar as pessoas, é fazer as pessoas se sentirem bem, é motivar realmente, não é pregar a verdade pura que está na Bíblia. And I'm not saying this to insult them. I'm saying this to counsel them. You need to change the way you're preaching because 50 years have passed, man, and we've gotten worse. Someone preaching wrong. E eu estou falando isso não para insultar, mas para aconselhar, porque 50 anos passaram e as coisas estão piorando. 3.9 billion books being sold. No one's reading the book. Então, essa quantidade enorme de Bíblias sendo vendidas e ninguém está lendo? There's a church on every corner. When I was a boy, there used to be a bar and a gas station on every corner in Hamtramck. You guys know this. A bar and a gas station. Quando eu era novo, tinha um bar e um posto de gasolina em toda a esquina. You guys know this. Vocês sabem And then we disso. had the main churches. They were Catholic though. Three churches I think we had, 3 or maybe 4. And they were the main churches. But on every corner, bar and a gas station. Nós tínhamos 3 grandes igrejas, provavelmente católica, Yeah, they were Catholic. mas bar e posto de gasolina em toda a esquina. Today, Hoje, on every corner, there's an evangelical church. em cada esquina tem uma igreja evangélica. We call them sliding doors. Aquelas que só abre a porta. We call them sliding doors. Abre e fecha. Put some plastic chairs in there. Guy starts talking. Põe umas cadeiras lá dentro. No Bible. O homem começa a falar. No ninguém Bible. abre a Bíblia. Nobody brings a Bible. They all go there to be entertained. Ele só vai lá para se distrair, para ser entretido. Okay, so let's stop that. Então vamos parar isso. And if you know somebody like this, you need to approach them and try and get them to, you need to counsel them. See, the Bible says, oh, don't judge people, so we don't say nothing. It didn't say don't tell some idiot if he's going to fly off the cliff, that he's going to fly off the cliff. Então, se você conhece alguém nessa situação, o teu dever é se aproximar dele, não é julgar, é exortar e alertar, porque você vê uma pessoa ainda em direção a um abismo, você não vai deixar ele caminhar até cair. You're not going to let him go. You're going to see the guy, hey, the cliff is there, dude. Come back. Você vai gritar, falar, você não tá vendo, vai cair, vai um abismo lá, volta. Exactly. Amen. Amém? Alrighty, more of a lesson today. I hope you liked it. I think the story is pretty cool. Eu espero que essa lição tenha aberto as suas mentes, o seu entendimento. Alright, if everything went well, you'll see this tonight after we post it. If everything went well. E se Deus nos abençoar, que tudo vai bem, nós hoje à noite vamos mandar esse vídeo. If you have a question, please write us, message us on Messenger. If you need a prayer, if you need something for somebody else, put that down. And what we're going to try and do is every week, whatever is put down tonight or this week, we're going to try and mention next week and then pray for them. Isso. Everybody. Then you have somebody who needs prayer. Se você tem alguém ou você mesmo tem alguma necessidade, um pedido de oração, ou se você quer fazer algum comentário, pedir aconselhamento, você pode entrar em contato conosco através do Messenger ou aqui no vídeo mesmo. Yes. Você coloca seu pedido de oração e nós vamos orar por isso. E a partir de hoje nós vamos nos organizar de uma maneira
que na próxima semana a gente possa mencionar os pedidos que foram feitos hoje, para que nós possamos todos fechar a semana orando juntos. Amen. Amém. We already have some people now that we know are suffering. They lost another family member. We haven't heard from somebody who's suffering from chemotherapy. I'm still waiting to find out if my friend got a kidney or not. You know, so you need to let us know, okay? Because people care and people are praying for you. We're a community. Nós temos acompanhado algumas pessoas que nós já sabemos de problemas, de pedidos de oração. Uma delas já tinha passado por uma perda, agora perdeu mais um membro da família. Tem gente passando por quimioterapia, tem outro esperando por um transplante e a gente não sabe se isso aconteceu ou não. We know it's tough. You can't do this alone. Desculpa. Então nós estamos acompanhando, orando, mas a gente gostaria também de saber o que está acontecendo depois que a gente começou a orar. We need a lot of people praying. E nós precisamos criar uma comunidade que ora junto. Nós somos guerreiros em oração. So we can bless each other. Amen. Para que nós possamos abençoar e fortalecer uns aos outros. You already saw the video on blessing. Blessings come when you get blessings. Hallelujah. Vocês já viram o vídeo sobre as bênçãos. Você é abençoado quando você abençoa. All right, Amém? let's pray. We hope to see you next week. I hope you like this video. Father in heaven, we're grateful, Lord, Senhor, em nome that you de continue Jesus, to watch us. continua Take this word, Lord, and touch somebody dessas pessoas, Senhor. Take this word and Faz you touch somebody and they take this word to touch somebody. Tudo que nós estamos that we continue to teach each other, our friends, our children, our grandchildren, Lord, in the way of the Lord. Revolução, Senhor, para que eles possam entrar no teu caminho em nome de Jesus. Amém. Amém. Have a good Deus week. abençoe. Esperamos vocês a semana que vem. We'll see.